Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu nunca sei como é que eu começo esse vídeo, tá? É engraçado que eu demoro mais pra gravar o começo do vídeo do que o assunto do vídeo mesmo, do que literalmente o resto do conteúdo. Enfim, olá, oi, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vou gravar um vídeo que foi até engraçado a forma que eu tive a ideia desse vídeo, porque tava rolando um negócio lá no Twitter que cada pessoa colocava um like igual a uma curiosidade sobre, aí dependia de pessoa pra pessoa. Cada pessoa falava sobre alguma coisa que, sei lá, aconteceu com ela, ou que ela trabalhava, etc. E aí eu fiz um like, uma curiosidade sobre estudar mestrado nos Estados Unidos. E teve, sei lá, uns 200 likes, mas eu não consegui chegar nem perto de 200 curiosidades. Mas eu pensei, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque existe tanta diferença, e nem só a diferença, mas existem tantas coisas novas e interessantes sobre o sistema educacional daqui, a forma como a faculdade de Direito funciona e etc., que eu falei, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Então eu separei as curiosidades que eu acho mais interessantes e mais legais, talvez mais diferentes também, e vou falar nesse vídeo. Eu escrevi 24 curiosidades. Eu não sei se eu vou separar esse vídeo em 2 vídeos ou... Porque eu vou querer falar um pouquinho sobre cada curiosidade. Não vou só soltar a curiosidade e não explicar, né? Então talvez esse vídeo se transforme em 2, eu não sei. Só vou saber quando eu estiver fazendo a edição do vídeo. Mas nesse vídeo de hoje eu vou falar algumas curiosidades sobre o mestrado LLM aqui nos Estados Unidos. E assim, já vou deixar um parêntese aqui, que algumas curiosidades não são específicas ao mestrado, algumas curiosidades são sobre a faculdade. Então esse vídeo tem muito a ver com a minha experiência pessoal na minha faculdade de Direito. Talvez outras faculdades não sejam exatamente iguais em todas as curiosidades. Então antes de começar, só pra avisar que quem não sabe o que é LLM, ou quem sabe o que é LLM e não sabe que eu já falei sobre o LLM aqui no canal, volta no meu canal, tem vídeo sobre o LLM, tem vídeo sobre Bar Exam, tem vídeo sobre advogado nos Estados Unidos, tem vlog sobre o meu dia na faculdade e vão ter muitos mais vídeos futuramente. Então, se você quiser saber sobre algum desses tópicos, volta no meu canal que tem vídeo lá. E eu acho que você vai gostar. Já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque muita gente deixa pra fazer isso no final e aí esquece, e aí eu preciso de vocês aqui comigo. E siga no Instagram, @yasminsouza, eu estou sempre por lá, pedindo ideias de vídeo, falando com vocês, ou só postando coisas mesmo, e vocês podem conversar comigo, sou uma pessoa muito legal. Então me siga no Instagram, por favor, para esse vídeo, me siga no Instagram, aí você volta. Ou então segue agora, não precisa parar o vídeo, só me segue. E vamos começar com as curiosidades sobre o LLM. Então, gente, a primeira curiosidade, com o meu dedo machucado, que eu fiz o favor de cortar o meu dedo enquanto eu lavava uma faca. A primeira curiosidade sobre o LLM é que na minha faculdade, como eu já deixei claro no começo do vídeo, os estudantes LLMs, eles têm 50% de tempo a mais para fazer as provas. Eles entendem que como o inglês é a nossa segunda língua, na nossa língua materna, pelo menos para a maioria das pessoas, que algumas pessoas são de países que falam inglês, mas no geral, os estudantes internacionais não têm como língua materna o inglês, então eles entendem que a língua vai ser uma barreira para esses estudantes, então eles dão 50% a mais de tempo para fazer a prova. Por exemplo, se os JD Students têm 2 horas para fazer uma prova, você vai ter 3 horas para fazer a prova, porque você vai ter 1 hora a mais, que é metade de 2, 50%. Então você vai ter 3 horas. E você não é obrigado a usar esse tempo. Se você se sentir confortável em fazer a prova junto com os JD Students no tempo que eles fazem a prova, ou então se, sei lá, a sua língua materna é o inglês, e obviamente o inglês não vai ser uma barreira pra você, então não tem problema nenhum, você pode fazer a prova com os JD Students. E na minha faculdade, como nós temos tempos diferentes, nós fazemos a prova em uma sala separada deles, pra não ficar ruim de controlar o tempo, né? Porque a gente vai ter mais, eles têm menos, e tem uma pessoa controlando o tempo e etc. Então, os LLMs fazem todas as provas em uma sala diferente dos JD. A segunda curiosidade que eu separei também é sobre prova, e é a questão de todas as provas serem no computador. Todo mundo tem seu laptop. Eu nunca vi na minha faculdade alguém não ter um laptop, mas você tem sim a opção de fazer a prova em papel, escrita. Eu nunca vi ninguém fazer, mas obviamente é uma opção não só para quem não tem um laptop, mas para também, caso o seu computador dê um problema no dia, na hora da prova, você ter como fazer a prova. Não vai deixar de fazer só porque você não tem um computador porque deu problema. E na minha faculdade a gente usa um programa, não sei se todas as faculdades usam o mesmo programa, mas a gente tem que baixar um aplicativo pro computador, que é o software da prova. Então, quando você você aperta para iniciar esse software, obviamente ele apaga, tipo, todas as abas que estavam abertas no seu computador e você não tem como sair do software
e, sei lá, ir pro Google pesquisar a resposta, obviamente, né? O software fica ligado enquanto sua prova tá rolando, e aí você submite sua prova, você envia a sua prova quando você acaba, e aí você desliga e tudo mais, e eles enviam um e-mail pra você confirmando e etc. Basicamente é assim que funciona. E falando sobre prova ainda, a terceira curiosidade é quantas provas a gente tem, né? Durante o semestre, quantas provas você precisa fazer pra, sei lá, ter sua nota final. Então, na minha faculdade, e eu acho que eu tenho quase certeza que são assim em todas as law schools, são 2 provas, você vai ter o midterm e você vai ter a final, o final exam. O midterm é literalmente um exame, uma prova no meio do semestre. E depois o midterm no final, acabando o período, né, o semestre, você vai ter o final exam. E nem sempre o final exam ele é acumulativo. Eu tive professor esse semestre passado que foi cumulativo e tive professor também que não foi cumulativo. Então isso depende da matéria, do professor, enfim. Então são basicamente 2 provas, o midterm e as finals. Porém, nem todas as matérias seguem isso. Por exemplo, eu tenho 2 matérias que elas são matérias anuais. Então, elas tomaram 2 semestres, então 1 ano a matéria dura. E eu tive meu midterm no final do primeiro semestre e vou ter minha final no final do segundo semestre. Então, eu tive uma prova em cada semestre, entendeu? Mas você pode ter matérias que sejam... que você tenha literalmente um midterm no meio do semestre e uma final no final do semestre. Eu prometo que todas as curiosidades não são sobre provas, tá? Mas a 4ª curiosidade também é sobre provas, só pra dizer que todas as provas são corrigidas anonimamente. Então, obviamente, os professores não sabem quem é quem quando eles estão corrigindo a prova. Você tem um número como estudante, né? Vocês têm o Student ID, que é um número de 7 dígitos, eu acho. E quando você vai fazer sua prova, você não coloca seu nome, você coloca o número. Então, obviamente, isso é pra prevenir professores de darem pontos a mais ou menos pra algum aluno que eles gostem ou não gostem. E eu acho isso muito interessante. A 5ª curiosidade é um pouco besta, mas eu quero fazer a questão de frisar aqui, porque não foi uma realidade minha no Brasil, não sei a experiência que você tem aí no Brasil, mas as aulas aqui são absurdamente pontuais, tanto na hora de começar quanto na hora de acabar. E até se o professor tiver um intervalo no meio da aula, ele dá o intervalo todos os dias, no mesmo horário, e volta no mesmo horário. Não adianta se não tem gente na sala. Sempre tem, tá? Não acontece isso, não. Mas aqui as aulas são extremamente pontuais. Eu nunca... Vai fazer 1 ano que eu tô aqui já, né? Não agora, mas enfim, esse ano faz 1 ano que eu tô aqui. Eu tô no meu 2º semestre e eu nunca tive uma aula que não começou pontualmente ou acabou pontualmente. E não existe isso de não ter aula. É muito difícil um professor cancelar a aula. Quando ele não vai ter aula em algum dia, ele já diz no primeiro dia de aula, tipo, tal dia eu não vou estar aqui porque eu vou estar numa conferência em outro estado. Mas não existe isso de você, sei lá, tá se preparando pra aula e alguém ligar e falar, não vai ter aula hoje. Isso não acontece, pelo menos na minha realidade aqui, não aconteceu até hoje. E a 6ª curiosidade é sobre o office hours. Então, gente, o office hours são horas, momentos que os professores estão disponíveis dentro do escritório, da salinha deles lá na faculdade, para simplesmente atender todos os alunos. Então, todos os professores, eles têm os seus respectivos office hours e eles sempre deixam isso disponível para o estudante. Eles sempre disponibilizam 2 dias da semana, durante 2 horas, para eles estarem dentro da sala, literalmente com a porta aberta, com a sala deles, não a sala de aula, a sala deles, com a porta aberta para você, estudante, poder ir lá e falar, professor, não estou entendendo nada da sua aula. Literalmente, gente, você pode ir lá pra falar qualquer coisa. E eu acho isso incrível, porque ajuda demais. E eles literalmente não julgam você. Você pode chegar lá e falar, professor, eu não sei o que fazer, eu estou perdida. Ele vai falar, tudo bem e tal. É muito maravilhoso, sério, eles são incríveis. Pelo menos na minha faculdade, né? Não sei, não posso falar isso por todas. 7ª curiosidade pode parecer não surpresa pra muita gente, porque a gente sabe que aqui nos Estados Unidos tudo é muito caro, principalmente em relação ao estudo. Mas eu preciso colocar aqui porque até pra eles que estudam aqui, que moram aqui, que nasceram aqui, eles falam a mesma coisa. Os livros de direito são muito caros aqui, gente, muito caros. As pessoas que estão na law school, elas já passaram por um college antes da law school. Eu vou já explicar sobre isso. E a comparação entre os livros de undergrad para os livros de law school são absurdos de diferentes, gente. Tipo, um livro de law school é muito, muito mais caro do que um livro de undergrad, por exemplo. Até eles se assustam quando eles vão pra law school aqui e tem que pagar absurdo. E não adianta, você pode pesquisar em todos os sites. Eles praticamente, sei lá, fazem um acordo e todos os sites são o mesmo preço, então você não vai encontrar muito diferente. Fazer um parêntese, que até poderia ser uma curiosidade, mas eu vou fazer um parêntese dentro dessa curiosidade.
você pensa assim, então eu vou só alugar livro na biblioteca, eu não vou comprar livro, né, já que é muito caro, vou economizar. O problema eu não sei se isso são em todas as faculdades, eu acredito que sim, talvez o tempo mude, mas na minha biblioteca, na minha faculdade, quando você vai pegar um livro emprestado, você só pode ficar até 2 horas com esse livro. Você tem que devolver depois de 2 horas. E eu não sei quando pode pegar de novo. Tipo, acho que deve ser horas depois, não sei. Mas você pode ficar 2 horas com o livro. Isso é, obviamente, pra prevenir que você pegue o livro, tipo, leve pra casa e passe dias com o livro. O que é muito normal no Brasil. Você passa semanas com o livro, mas aqui não pode. Você tem que passar 2 horas e devolver o livro. Então, você vai ter que acabar comprando o livro pra você, né? E, obviamente, aqui eles são muito rigorosos com questão de cópia de livro e tudo mais, então é muito impossível você achar um PDF de um livro. Que na minha faculdade, no Brasil, pelo menos eu lembro de o pessoal compartilhar PDF de livro, etc, pra você não ter que comprar. E aqui eu nunca vi isso na minha vida, porque é crime, basicamente. Então, você vai ter que acabar comprando, gente, e é muito caro. Essa é a curiosidade. A 8ª curiosidade, gente, é sobre o mapa de sala. No primeiro dia de aula, todo professor, ele passa um papel que tem os quadradinhos como se fossem todas as cadeiras que tem na sala de aula, né? E ele vai passar esse papel e cada um vai colocar seu nome na cadeira que você está sentando. Então, basicamente, é mapeamento da sala que ele vai ter em mãos. E pra que isso? Não é pra ser rigoroso, eu quero que cada um sente em um lugar pro resto da vida. É o que acaba acontecendo quando você senta no seu lugar e você bota seu nome, você não muda mais, porque o professor precisa ter esse mapeamento para quando ele for chamar algum aluno, fazer alguma pergunta, enfim, ele saber quem é o aluno, né? Ele não vai decorar em um dia todos os nomes, então ele sempre fica com o mapeamento na frente, e aí quando ele precisa fazer alguma pergunta, etc, ele meio que sorteia aleatoriamente lá e chama a pessoa e ele tem como olhar pro canto certo da sala. Então, basicamente, o mapeamento, ele tem essa função para os professores localizarem os alunos, mas não é nada muito rigoroso, assim, se você precisar mudar de assento, é só você ir com o professor e falar, tô tendo que mudar de assento, ou eu quero mudar, etc. E eles não vão falar, não, entendeu? É só questão de organização mesmo. Mas é muito comum a gente continuar na mesma cadeira pro resto do semestre. E aí, já que eu falei sobre o mapa de sala, a 9ª curiosidade tem que ser sobre o cold calling. Gente, cold calling é a coisa que eu mais tenho medo na vida. Sério, o cold calling, ele é um termo que basicamente representa quando o professor chama você na sala de aula para responder alguma pergunta sem você estar esperando por aquilo. Então, você tem que responder a pergunta no meio de toda a sala de aula. No começo das faculdades de Direito, há muitos anos atrás, os professores faziam os alunos levantarem, ficarem em pé. Até hoje, alguns professores fazem isso. Na minha faculdade não tem, mas é como fazia antigamente. O aluno tinha que levantar e responder a pergunta que o professor fazia. E, obviamente, todos os alunos morrem de medo do cold calling, porque você tem que responder uma pergunta que, às vezes, você pode nem saber a resposta na frente de toda a sala. E se você não souber, você vai passar vergonha. Lembro que quando eu fui chamada a primeira vez, o meu coração quase parou. Sério, eu demorei assim uns 2 segundos pra entender que era eu que eu precisava responder a pergunta. Graças a Deus eu estava preparada, eu sabia a resposta, mas assim, é um medo da hora, sabe? O professor do nada te chama e você tem que responder e tá todo mundo olhando pra você. Obviamente previne você de estar disperso na aula, pensando em outra coisa, ou no computador fazendo outra coisa, ou no celular e etc, entendeu? Você tem que estar, tipo, esperto pra quando chamarem você saber o que estão falando. Eu acredito que o cold calling, ele tenha basicamente um objetivo, que é que os alunos sejam preparados para a aula. E isso vai para a 10ª curiosidade. As aulas aqui, gente, você precisa ir preparado para a aula. Então, no primeiro dia de aula, o professor vai passar, até antes, às vezes, do primeiro dia de aula, ele vai dar todo o cronograma do semestre para você, ou até do ano, às vezes, se for matéria anual, vai dar o cronograma do semestre para você e, literalmente, vai ter cada aula e a leitura de cada aula. Então, a primeira aula você tem que ler a página 1 a 30, segunda aula de 30 a 60. Tô dando um exemplo. Então, antes da primeira aula, você vai ter que ter lido da página de 1 a 30. Antes da segunda aula, você vai ter que ter lido da página 30 a 60. Obviamente, se você não tiver lido, você vai pra aula, você não vai entender muito bem o que a professora tá falando. Óbvio que ela vai continuar dando a matéria, só que ela vai dar a matéria de uma forma diferente, porque ela vai presumir que muitas coisas daquele capítulo, por exemplo, as pessoas já sabem, as pessoas já leram. Se ela estiver dando o que é muito comum aqui, porque como é comum law, a gente aprende muitos casos e não lei seca, você precisa saber os fatos do caso, qual foi o julgado do caso, quem foi o juiz do caso, tipo, enfim, o resultado do caso, etc. Então é dessa forma que as aulas funcionam aqui.
Sem exceção, gente, todas as aulas você vai ter leitura para aquela aula. E é por isso que é muito importante professores fazerem um cold calling, porque quando eles fazem isso, os alunos ficam com medo e eles vão se preparar para a aula, porque se eles não se prepararem e eles forem chamados, eles não vão saber o que responder, entendeu? Então eu acredito que esteja diretamente relacionado cold calling com a preparação da aula, que é como as aulas funcionam aqui. E eu particularmente acho que é a melhor forma de dar aula desse jeito. Eu acho que você aproveita muito mais uma aula quando você lê o assunto antes e na aula você só tá aperfeiçoando aquilo e suas notes, as notas que você faz são muito mais práticas e muito mais, sei lá, focadas no que é importante do assunto.